Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Senhor Lago Carpa e vamos para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje, gente, é sobre vazamentos de lagos. Com certeza eu acho que a gente já falou isso aqui no nosso canal, só que essa semana a gente se deparou com uma situação que o cliente montou o lago, né, e me surpreendeu. O cliente, ele veio para pós-vendas, né, e a minha equipe atendeu, e ele estava indagando que a nossa manta estava furada, certo? Porque o lago vazava, né? Ele tinha colocado o lago para encher de noite, de manhã cedo, ainda bem que ele não tinha botado a filtragem para rodar, né? Ele somente pegou, colocou, ou deixou o lago enchendo durante o dia, e quando ele amanheceu, o lago estava praticamente só uns 40% de água dentro dele, né? Então, ele entrou em contato com a nossa equipe, e aí eu entrei em contato, né? Eu sou o suporte técnico, depois que passou, o pessoal da minha equipe passou, eles me passam para mim poder resolver realmente, né? Então, gente, a felicidade desse problema, né, é que esse lago foi montado na nossa cidade. E eu fui até a casa do cliente e me deparei por uma situação que eu nunca imaginava que poderia acontecer. Vou tentar representar aqui para vocês, olha só, tá? O cliente ele foi chegar no canto, o lago dele era de 8 metros por 2,5 de largura com quase 90 de profundidade. Então, quando ele foi montar o lago, ele começou por um lado, né, a montagem da manta, e foi fazendo. Um lado da manta, ele colocou perfeitamente, tá, gente? Ele botou da maneira correta. Só que quando ele foi terminar o lago, que ficou na ponta, ele fez isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Você acha isso aqui? Ele queria o nível do lago ficasse isso aqui não ia ter problema nenhum, ok? Só que quando eu viro aqui, gente, tá? Essa bordinha aqui, a água vai entrando por aqui e vai vazar, né? Então, ele nunca imaginou, ele achando que a manta fosse uma encostar na outra com a própria pressão da água, não fosse vazar, mas realmente vazou. Então, assim, eu perguntei para ele se o lago tinha vazado mais do que esse ponto. Ele disse não, realmente ele vazou somente até esse ponto aqui onde eu estou marcando. Então, gente, quando vocês montarem um lago com mantas, tá? É muito importante toda a superfície da manta ficar assim. Se caso você precisar fazer alguma dobradura, tá? Faça uma dobradura desta forma, certo, gente? Essa é uma dobradura mais sensata para fazer, tá? Nunca dobre assim, tá, gente? Fazendo essa dobradura assim, tá? Então, por isso que é muito importante a preparação do solo, né? Fazer a inclinação de 15 graus, como a gente recomenda, para acomodar as pedras, né? Se você fizer uma inclinação muito grande, né? Vai acabar tendo que fazer muito vinco na sua manta, e aí esteticamente não vai ficar bom, e você vai acabar cometendo erro igual a esse cliente, né? Então, assim, gente, esses vincos que você acaba fazendo, tá? Quando você coloca o geotexto por cima desses vincos, tá, gente? Como eu estou botando aqui, ó, eles praticamente desaparecem, né? Se você for colocar as pedras, sucesso. Tem como desaparecer totalmente. Se for um lago japonês, tá? Esses vincos, assim, tá? E daí você não vai usar a manta geotexto. Eles praticamente não vão aparecer. Por quê? A pressão que a água vai fazer contra isso aqui, mas não vai aparecer, né? Então, como eu falei, é mais fácil ter vincos do que dobraduras, tá? Nunca faça dobraduras na manta, porque essas dobraduras podem ocasionar vazamentos que você nem imagina, né? E foi difícil, assim, botar na cabeça do cliente para ele entender que ali estava o problema, né? Então, a gente desmontou parte das pedras para ele e provamos para ele, tá bom? Daí ele foi lá, remontou o lago e sucesso. E aí, gente, eu quero aproveitar esse vídeo para falar sobre outras situações que eu me deparo no meu pós-vendas, tá? Outro problema de vazamento bem clássico, eu acho que eu já falei aqui em vídeos, mas eu vou demonstrar novamente, tá? A gente sempre fala que a manta PVC, a gente faz um sanduíche de geotêxtil. Eu tenho aqui, ó, uma camada de geotêxtil e a outra camada. A primeira camada de geotêxtil, ela pode ser bem maior do que a escavação do seu lago, tá? Como está aqui, ó. Tá vendo? Né? Mas a segunda camada, gente, você jamais pode deixar ela se encostar com a primeira camada. Tem que ser realmente nessa situação. Como se fosse uma escadinha, um triozinho. Primeiro, segundo e o terceiro. Se você fizer isso, sucesso, gente. Não vai ter problema de capilarização. Porque se você encostar os dois geotextos, tá? Essa umidade vai encostar aqui e vai beber água para fora do seu lago. E quanto você menos imaginar,
não vai ter mais água dentro da sua água, por incrível que pareça, tá? Outra coisa que pode dar vazamento também, certo pessoal? Tem muita gente fazendo lagos com filtros de caixa d'água, aquelas bombonas de 200 litros, né? E usando adaptadores de caixa d'água. Esses adaptadores de caixa d'água, ou flange, como muitos chamam, tá? Tem que saber usar o lado correto. Se você usar o lado errado disso, tá? Isso vai ocasionar vazamento. Alguns dias atrás aqui também me deparei com um cliente com essa dificuldade, né? Fui para uma videochamada com ele, ele comprou apenas alguns itens conosco e um deles foi a manta. E eles sempre falam, normalmente, assim, quase que 90, 70, 80% dos clientes, quando tem um vazamento de água no lago, eles se deparam com o pós-vendas nosso dizendo que a manta vaza, né, gente? A manta, gente, posso prometer para vocês que ela se torna 0,1% de problemas de vazamento de lagos. Então, não faz sentido, tá, gente? Né? Então, assim, é muito mais problema técnico da montagem do que um problema mecânico ou de uma falha da manta, tá? Mesmo que você bater pedras na manta, né? Isso pode ocasionar, sim, daí um furo, né? Mas mesmo assim, o furo se torna tão pequeno, gente, uma fissura tão pequena que é quase imperceptível, tá? Porque a manta da Lago Carpa, ela é reforçada com a trama de nylon. Isso torna ela muito resistente, tá? Então tem muitas pessoas que dizem que ela não é boa por isso, que ela não estica, mas isso não é verdade. Ela estica sim. Ela tem uma ótima durabilidade, tá, gente? Então outra coisa que eu quero falar para vocês também, né, é sobre os vazamentos que possivelmente pode ser ocasionados vazamentos nas cascatas. Porque as cascatas, muita gente faz a cascata, faz um empilhado de pedras fora do leito do lago, tá? E coloca as mangueiras lá, e a água vai escorrendo e penetra nas pedras e não entra dentro da manta, tá? E aí ela vaza mesmo, não tem jeito. Né? Então, assim, se você quer fazer uma cascata, você tem que sempre prever a colocação da manta embaixo da onde você vai colocar apoiado as pedras, tá? Para isso acontecer como se fosse uma verdadeira calha, né? Uma calha de captação de água para voltar essa água de volta dentro do lago. Eu sempre faço isso, gente. Quando eu faço cascata e quero fazer ela um pouco mais distante do lago, do leito do lago, para não ter o problema daquela água batendo bem certinho em cima do leito e mexendo e a gente não conseguir ver os peixes, né? Eu faço ela mais distante, né? Pego um pedaço de manta qualquer, né? Do tamanho que eu quero fazer essa minha cascata e coloco um pedaço de manta embaixo. E faço uma inclinação verdadeiramente assim, tá? Eu coloco muitas vezes eu gosto de usar muito o material que se chama pó de brita, né? E misturado com um pouco de cimento, sem botar água. Isso dá uma resistência muito boa e aí eu vou montando a cascata. É a melhor maneira, tá? E aí sim você vai colocar as pedras, vai colocar a mangueira e isso vai evitar vazamento. Outra coisa que muitas vezes as pessoas erram na montagem dos lagos, das cascatas, tá? É colocar plantas. As plantas, elas também podem fazer um vazamento por capilaridade. Né? O que é isso? É a mesma coisa que eu falei sobre a manta geotêxtil. Essas folhas podem encostar um filete de água e fazer uma capilaridade de botar a água para fora. Muitas vezes pouca água, mas o dia todo, 24 horas, 48 horas, é bem significante a falta de água dentro do seu lago, tá? Outro problema, muitas vezes, é as conexões, tá? Eu sempre prefiro usar, né, tubos de PVC ou a mangueira da Lago Carpa. A mangueira da Lago Carpa que a gente vende hoje, ela tem na composição dela, ela tem silicone e PVC. Esse PVC facilita para você fazer a conversão dos tubos de PVC. Quando você precisa fazer a união de um tubo de PVC com a nossa mangueira, né? A própria cola de colagem de tubos de PVC ou como é chamado corretamente esse produto, né? Que ele se chama adesivo plástico. Por quê? Ele faz a soldagem dos dois materiais, ele funde o material, ele derrete parte das paredes do material e aí ele faz como se fosse uma solda elétrica, gente, tá? Realmente é uma fusão. Você dificilmente vai ter problema de ruptura ou de vazamento na junção dessas duas peças, tá? É como se fosse fazer a colagem de um tubo com outro tubo, tá? Um tubo com qualquer outro implemento de tubo, como se fosse uma união ou coisa desse tipo, né? Então,
O próximo possível vazamento que são as bordas, tá, gente? Quando a gente faz a borda, se a gente não bate bem corretamente o nível do seu lago, tá? O nível do lago, a água é nível, gente. Toda a terra, ela é formada por pela gravidade. E a gravidade sempre vai colocar a água no nível, não existe água torta, tá, gente? Sempre vai ser, a água sempre vai estar em nível, né? Então, muitas vezes, o cliente acaba deixando um ponto mais baixo e ele quer chegar no outro ponto, muitas vezes dá uma diferença muito grande, e ele não entende que não enche de água até lá, porque está vazando num ponto. Então é muito simples de descobrir esses vazamentos. É você fazer uma vistoria ao redor de todo o seu contorno do seu lago, e onde você encontrar umidade, é ali que você tem que fazer o conserto. Tá bom, gente? E, por último, o vazamento que eu quero falar para vocês, eu acho que o mais grave de todos, né, são os lagos de concreto, gente. Os lagos de concreto, tá? Eles podem aparecer rachaduras. E quando isso acontecer, é assim, ó, é desesperador, gente, porque não existe nada no mundo que você consiga fazer a vedação disso com água dentro, né? Fazer uma vedação. Você até pode usar um paliativo, mas isso vai ser tóxico para os seus peixes e você vai perder toda a sua biologia e o conserto vai custar bem caro. Tá? Então, assim, vantagens do concreto hoje para a montagem de um lago? Nenhuma, gente. Não adianta eu tentar convencer vocês, alguém que tentar convencer vocês não aceitam não dá para aceitar fazer uma montagem de lagos de concreto. Você use uma manta, tá? Use mantas de boa qualidade, tá, gente? A manta tem que ser dobrável, flexível e de boa procedência. Porque senão você vai ter uma dor de cabeça no futuro. Porque a sua família, você acaba criando amor por aquele ambiente, né? Você cria carinho e de repente tudo se acaba num deslocamento de solo, num caminhão muito pesado que passou na sua rua, tá? Uma acomodação do solo de uma chuva torrencial que ocorreu, né? Por N fatores pode estar acabando fazendo uma rachadura no concreto. Tá bom, gente? Então hoje eu fiz um vídeo simples, né? Rápido, para vocês entenderem de uma situação que eu me deparei nesses 25 anos, eu nunca tinha tido uma situação dessa, né? Foi surpreendente a situação dessa dobradura, como eu citei aqui no começo, né? Que realmente o cliente fez a dobradura, né? E a água passou por aqui e vazou o lago dele. Tá bom, gente? Já não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar algum comentário. Se você tem interesse em um novo assunto, também comente, né? Se você ficou com alguma dúvida aqui nesse assunto, comente também, a gente vai tentar, no medida do possível, responder para você, né? E o like também é muito importante. Compartilhe com o seu amiguinho esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Tá bom, gente? Eu gosto sempre de falar uma frase que muitos já conhecem, né? Eu não sou o dono da verdade, mas eu gosto muito de falar sobre isso. Tá bom, gente? Fique com Deus e até o próximo vídeo.